Muita gente fala sobre a Páscoa, mas poucos realmente sabem o que ela significa aos olhos de Deus. Não se trata de coelhos, ovos ou chocolate, trata-se de sangue, libertação e juízo. A verdadeira Páscoa começou com um cordeiro imolado no Egito e foi cumprida de forma perfeita e eterna na cruz do Calvário. Se você é cristão, precisa entender isso. A Páscoa não é apenas uma história antiga. Ela aponta diretamente para Jesus. O mundo transformou a Páscoa em algo que é completamente distante de seu verdadeiro significado. Hoje, vemos coelhos de chocolate, ovos decorados e uma série de celebrações comerciais. Mas o que esses símbolos têm a ver com a verdadeira Páscoa? A resposta é nada. O coelho, por exemplo, é um símbolo de fertilidade, nada relacionado com a redenção que a Páscoa realmente representa. O ovo, símbolo de renovação e nova vida, também não faz parte da Páscoa bíblica. E o chocolate? Bom, isso tem mais a ver com o comércio do que com o sacrifício de Cristo. Mas o que o cristão precisa entender é que essas tradições não têm nenhuma conexão com o sacrifício de Cristo na cruz. A Páscoa, de acordo com a Bíblia, não é sobre festas e tradições vazias, mas sobre a lembrança do preço pago pelo nosso pecado. Quando compreendemos isso, podemos ver a distorção da mensagem e perceber que o verdadeiro significado da Páscoa não está nas festas, mas no sangue de Jesus derramado por nós. É essa verdade que deve nos mover, não as celebrações superficiais. A verdadeira origem da Páscoa remonta ao Antigo Egito, quando o povo de Israel estava escravizado, sofrendo sob o domínio de Faraó. Deus, em sua infinita misericórdia, havia prometido libertar os israelitas, mas antes que isso acontecesse, um evento dramático tomou lugar. A 10ª e última praga, que traria o juízo de Deus sobre o Egito. A morte dos primogênitos seria a sentença final, mas Deus, em sua graça, ofereceu um meio de salvação para o seu povo. Ele ordenou a Moisés que cada família israelita sacrificasse um cordeiro sem defeito e espalhasse seu sangue nas portas de suas casas. Essa marca era um sinal para o Senhor passar por cima daquela casa, poupando-a da morte. O povo de Israel deveria comer o cordeiro assado com pães ázimos e ervas amargas, símbolos de pressa e sofrimento. Esse sacrifício era uma lembrança do que estava por vir. A libertação pela morte de um inocente que preservaria a vida dos culpados. Esse foi o nascimento da Páscoa. Quando o julgamento de Deus passou sobre o Egito, aqueles que estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro foram salvos, lembrando-nos de que a misericórdia de Deus sempre caminha lado a lado com seu juízo. A Páscoa, para o povo de Israel, era agora uma celebração da libertação. Um lembrete eterno de como o Senhor os havia resgatado da morte e da escravidão. A Páscoa judaica não era apenas uma lembrança histórica, ela carregava um significado espiritual profundo. Cada detalhe ordenado por Deus apontava para algo maior. O cordeiro sem defeito representava a necessidade de um sacrifício puro para que houvesse perdão. O sangue nas portas era um símbolo de redenção, mostrando que, onde há sangue derramado por ordem divina, há vida preservada. Já os pães sem fermento representavam a separação do pecado. O fermento, na linguagem bíblica, muitas vezes simboliza a corrupção. E as ervas amargas lembravam o sofrimento da escravidão. Espiritualmente, a Páscoa ensinava ao povo de Israel que a salvação vem somente pela obediência à palavra de Deus e pela fé em seu plano. Não era apenas sobre sair do Egito, era sobre confiar que Deus proveria uma saída da morte, mesmo quando o juízo estava à porta. Cada ano, ao celebrar a Páscoa, os judeus eram chamados a se lembrar que estavam vivos por causa do sangue derramado por um inocente, e que sem esse sangue, todos estariam condenados.
Esse ritual anual era uma sombra, uma profecia viva, apontando para o dia em que o verdadeiro Cordeiro de Deus viria, não para salvar apenas uma nação, mas toda a humanidade. A Páscoa, portanto, era mais do que tradição. Era uma declaração espiritual. O pecado exige morte, mas Deus oferece substituição. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, ele declarou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Essa frase não foi poética, foi profética. Todo judeu que ouvia aquelas palavras entendia o peso delas. Jesus não era apenas um mestre, um profeta ou um exemplo moral. Ele era o cumprimento de séculos de Páscoas, o sacrifício final que encerraria todos os sacrifícios. Cristo foi crucificado exatamente durante a celebração da Páscoa, enquanto milhares de cordeiros estavam sendo sacrificados no templo. O verdadeiro cordeiro era levantado numa cruz fora da cidade. E assim como o cordeiro pascal deveria ser sem defeito, nenhum pecado foi encontrado em Jesus. Assim como nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado, nenhum osso de Jesus foi quebrado, mesmo em meio à brutalidade da crucificação. Todos os detalhes foram cumpridos perfeitamente. Na cruz, o sangue do Filho de Deus foi derramado, não sobre as portas das casas, mas sobre a cruz do Calvário, marcando não madeiras de portas, mas corações, com a promessa da vida eterna. E assim como o anjo da morte passou por cima das casas marcadas pelo sangue no Egito, hoje a ira de Deus passa por cima daqueles que estão cobertos pelo sangue de Cristo. A cruz não foi um acidente, foi o clímax da história da redenção. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que foi morto, uma vez por todas, para que nunca mais um sacrifício fosse necessário. Agora, você pode estar se perguntando: se a Páscoa tem esse significado tão profundo e está intimamente ligada ao sacrifício de Jesus, por que os cristãos não celebram a Páscoa judaica da mesma forma que os judeus? A resposta é simples: porque o sacrifício de Cristo cumpriu completamente o que a Páscoa apontava. A Páscoa judaica era um símbolo, uma sombra daquilo que estava por vir. Ela apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Quando ele morreu na cruz, não só fez o que a Páscoa simbolizava, mas também a superou. O escritor de Hebreus fala disso de forma clara, porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A morte de Jesus não foi apenas um novo sacrifício, mas o sacrifício definitivo. Não há mais necessidade de sacrificar cordeiros todos os anos, porque o Cordeiro perfeito já foi imolado e seu sangue já nos purificou de todo o pecado. Portanto, como cristãos, não precisamos mais celebrar a Páscoa judaica, pois ela já foi cumprida em Cristo. Em vez disso, celebramos a ceia do Senhor, que é a verdadeira continuidade da Páscoa. Na última ceia, Jesus tomou o pão e o vinho, dizendo: "Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Assim, a nossa comemoração não é mais de um evento passado, mas da obra consumada de Cristo, que trouxe a verdadeira libertação do pecado e da morte. Celebrar a Páscoa judaica seria, em certo sentido, voltar à sombra, ao que era temporário e incompleto. Como cristãos, celebramos o que é real e eterno, a obra redentora de Cristo na cruz, que é o cumprimento perfeito de tudo o que a Páscoa significava. Então, se não celebramos mais a Páscoa judaica, como devemos lembrar e honrar esse grande ato de redenção hoje? A resposta está nas palavras do próprio Jesus: "Fazei isto em memória de mim." Hoje, a forma bíblica e cristã de celebrar o que a Páscoa apontava é por meio da ceia do Senhor. Na ceia, não comemos mais cordeiro, mas partimos o pão, símbolo do corpo de Cristo entregue por nós, e tomamos do cálice, símbolo do seu sangue derramado. É uma celebração profunda, cheia de reverência, arrependimento e gratidão.
É o momento em que olhamos para a cruz e nos lembramos que fomos libertos, não mais da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. Ao contrário de uma festa anual, essa celebração é contínua. Em cada ceia, renovamos nossa fé na obra de Cristo e alimentamos nossa esperança no seu retorno. Também é um momento de comunhão, de unidade do corpo de Cristo, a Igreja. Não é sobre rituais externos, nem sobre tradições vazias. É sobre um relacionamento real com o Salvador que venceu a morte e nos reconciliou com Deus. Portanto, devemos celebrar com o coração cheio de gratidão, com reverência e sempre apontando para a cruz. E mais do que isso, com os olhos no futuro, porque a ceia do Senhor também é um ensaio da grande festa que teremos com Cristo na glória. Como Ele mesmo prometeu, não beberei mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Até lá, seguimos celebrando. Não uma sombra, mas a realidade viva do nosso Redentor. Chegamos a um ponto crucial, e é aqui que a verdadeira reflexão acontece. O que você faz com tudo isso? A Páscoa não é apenas uma história antiga ou uma tradição religiosa. É uma chamada direta para todos nós. A cruz de Cristo nos lembra que a salvação não é algo que podemos conquistar com nossas próprias forças, mas é um presente dado pela graça de Deus. O sangue do Cordeiro não foi derramado em vão. Ele foi derramado para que você, eu e todos os que creem nele possam ser reconciliados com o Pai, perdoados e libertos do poder do pecado. Mas aqui está o alerta. Muitos ainda vivem como se a cruz não tivesse poder. Muitos se concentram nas tradições externas, nos rituais vazios, enquanto o verdadeiro significado da Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo, não transforma seus corações. A Bíblia nos adverte que, assim como o sangue do Cordeiro no Egito separou o povo de Israel da morte, o sangue de Cristo separa aqueles que o aceitam da condenação eterna. Não podemos ignorar isso. Não podemos viver como se tudo fosse normal. A cruz exige uma resposta, e ela é pessoal. Agora o convite. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não reconheceu o seu sacrifício como suficiente para a sua salvação, o momento é agora. A Páscoa nos lembra que o preço já foi pago. Não há mais necessidade de sacrifícios, de tentativas de se justificar pelas obras ou pelo cumprimento de rituais. A salvação está disponível por graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ele já pagou o preço para que você tenha vida eterna. E se você já é cristão, o convite é para que você se lembre do verdadeiro significado da Páscoa em sua vida diária. Que a cruz não seja apenas um evento do passado, mas a fonte de sua esperança constante, o motivo da sua adoração contínua e o fundamento da sua transformação diária. A Páscoa não é uma celebração de um evento antigo, é a celebração de uma realidade viva que continua a transformar vidas hoje. Não deixe que esse convite passe despercebido. Receba o perdão, viva na liberdade que Cristo oferece e compartilhe essa verdade com o mundo. Espero que, ao longo deste vídeo, você tenha entendido a profundidade e o verdadeiro significado da Páscoa, tanto para os judeus quanto para os cristãos. A cruz de Cristo é o ponto de encontro entre o antigo e o novo, entre a promessa e o cumprimento. E agora, mais do que nunca, é hora de viver essa verdade em nossos corações e ações. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer o verdadeiro significado da Páscoa. Se você ainda não se entregou a Cristo, eu te convido a fazer isso agora, não amanhã, mas hoje. O sacrifício já foi feito, a salvação está ao seu alcance. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando mais conteúdos que aprofundam a nossa fé. Que a paz e a graça de Deus estejam com você, hoje e sempre. Até o próximo vídeo.